Boa noite, graça e paz, irmãos, tudo bem? Prazer estar com os amados. Obrigado, Dinei, pelo convite, obrigado pelo privilégio de servir os irmãos ministrando a palavra. Eu trouxe uma comitiva. Nós temos uma célula nova, uma célula evangelística, e esses irmãos têm me ajudado nessa célula. São irmãos que já caminham conosco há algum tempo, mas estão dando suporte a essa nova célula. Aí eu venho para lá que se ninguém der glória a Deus, vocês dão glória a Deus. Vocês ficam lá orando por mim. Se ninguém aplaudir, vocês aplaudem também. Depois a gente divide o cachê aí, fica tranquilo, né? Mas é uma bênção estar aqui, essa igreja é muito amada. Mando meu abraço, mesmo sabendo que está à distância, ao Bispo André, a toda a acolhida sempre carinhosa que essa igreja tem conosco. E é um prazer estar com os irmãos. Vamos à palavra? E o Ednei me comentou sobre a proposta desse mês, né? Os irmãos pensaram sobre as 4 estações, as estações da vida, aliás, e falou que hoje seria pensar a estação do verão, mas também o fechamento disso. Eu quero pensar algo com vocês. Então abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Eu vou ler inicialmente os versículos 11 a 13, mas por favor deixa aberta, ou se for aplicativo, deixa nessa parte aí ligado, porque a gente vai voltar depois a esmiuçar de forma expositiva esse capítulo, tá bom? Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13, e repito mais uma vez, deixe aberto para continuarmos a leitura. Diz assim a santa palavra de Deus. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, porque é um privilégio estar na tua casa, reunido com os irmãos no meio da semana, e agradecer para aqueles que estão vindo do trabalho, como nós também estamos vindo, de atividades profissionais, e muitas vezes um dia cansativo, extenuante. Os teus filhos vêm aqui em busca de uma palavra de ânimo, de uma palavra de fé. Quero agradecer pela perseverança, pela fidelidade desse povo. Obrigado também por termos o privilégio de ter a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Me ajude a ser um instrumento em tuas mãos para explanar aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Nos levantamos contra todo espírito contrário à tua palavra, toda resistência na alma. Assim como o apóstolo Paulo ora na sua carta aos Coríntios, também oramos aqui, para que com armas espirituais venhamos a destruir toda a fortaleza, anular todo sofisma, toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, para que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo nessa noite. E assim essa semente poderosa que é a tua palavra encontre em nossos corações solos férteis e produza frutos que permaneçam. Assim oramos e cremos, Pai, no nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém, meu irmão? Amém. Estações da vida, né? Foi o que Deus colocou. Não sei se foi o Ednei que teve esse insight, essa revelação de Deus. E eu comecei lendo esse capítulo citando os versículos 11 a 13, quando Paulo diz que, mais especificamente no versículo 11, na parte B, ele fala: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Depois ele fala: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, sei o que é andar bem alimentado, sei o que é andar com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque ele fala que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Quando pensou nas estações da vida, eu penso nisso. A vida é de estações mesmo, de estações. Elas vão passando estação por estação. Ninguém vive a vida inteira no verão ou a vida inteira no inverno. A vida de fato tem estações. A vida é cíclica. Não existe uma continuidade, uma constância no sentido de continuidade de circunstâncias. Você vê, por exemplo, até o aparelho que mede o batimento cardíaco de alguém que está hospitalizado e fica lá, né, fazendo o sobe e desce. Se ele faz alguma coisa não está bem, né? Então, na verdade, a vida não é essa linearidade constante. Ela envolve circunstâncias de alternância. Nós enfrentamos, de fato, intempéries, enfrentamos mudanças climáticas na vida. Nosso país, ainda mais o nosso Rio de Janeiro, conhece mais o que é verão, né? O nosso inverno passa
enganando a gente de vez em quando. Mas em países mais frios, como na Europa, mesmo nossos amigos estão aqui com 2 irmãos argentinos ali, né, o Javier e a Jami, sabe o que é enfrentar um pouco mais a friaca mesmo, sabe o que é o inverno, mas a gente que vai algumas vezes nos Estados Unidos da América, tem uma casa de um amigo nosso muito querido, que já pregou para vocês aqui, o pastor Sérgio Elias, lá em Connecticut, e lá é bem interessante que a casa dele é um descampado lindo, um quintal lindo, né? Então você vai na primavera, todo florido, vai no verão, tudo lindo, viçoso, você vai no inverno, parece que tudo morreu, é só neve, as árvores totalmente secas, né? sem folhas, só os galhos secos. Você pensa, acabou tudo, mas não acabou. A vida está ali embaixo da neve, né? sendo preservada, sendo cuidada, para na hora certa eclodir. E assim é a vida da gente. Então, quando se pensa nas estações, se pensa nisso. Há uma ilusão, muitas vezes, se vender um evangelho enganoso, do tipo, venha para Jesus e pare de sofrer. Não sofra mais. Seus problemas acabaram. Isso é mentira. Isso é uma falácia. Você não vai parar de sofrer porque veio para Jesus. Pelo contrário, desculpa a honestidade, talvez você sofra um pouco mais durante um tempo. Você vai ser perseguido, algumas pessoas não vão entender sua decisão, você vai ser uma voz na contracultura. Então não tem essa pare de sofrer, nem deixe de sofrer. Aliás, essa busca de parar com o sofrimento é que está matando essa nossa sociedade, né? Prazer a qualquer custo e alegria o tempo inteiro. E felicidade o tempo inteiro. Então as circunstâncias vêm. O verão aponta para essa estação linda, né? De mais vida. Sabe o quanto que o sol, os raios solares são saudáveis, né? Para produzir vitamina D4, mas também para estimular a produção do hormônio da ocitocina, que é um hormônio que causa muito prazer no ser humano. O sol provoca isso. Então países que têm verão por mais tempo têm uma tendência a ser um povo mais alegre, mais expansivo, como nós somos, por isso mesmo, porque o sol gera isso. Também o verão aponta esse dia, onde os dias são mais longos, as noites mais curtas, que dá essa sensação de vivacidade, né? Também é uma época onde tudo aquilo que na primavera foi flores, começa agora a frutificar no verão. O verão é uma fase linda da vida. Mas a vida não é sempre verão. A vida vai ter as estações. Por isso eu quero, como é a última mensagem dessa série de mensagens sobre as estações da vida, pensar um pouco sobre exatamente essa mudança cíclica, e Deus nos ensina em tudo que Ele criou. Então olhar para as estações é olhar para a vida dessa forma. As estações, a gente sabe, é provocado por esse fenômeno do nosso planeta, né? É uma esfera, ele fica girando no seu movimento de translação e rotação em torno do Sol, e cada vez que ele gira, o Sol vai estar mais ou menos num lugar, de acordo com o momento do ano, de acordo com o hemisfério, vai estar frio ou calor. Porque a vida é assim mesmo. Na vida você vai enfrentar muitas mudanças, muitas circunstâncias vão mudar. E vai haver verões lindos, verões longos, de você celebrar, de ter momentos de muita alegria. Mas também haverá tempos de inverno. A sensação de tudo acabou. Haverá tempo de primavera, tudo florido e lindo. O outono também aqui é pouco percebido, mas no hemisfério norte é muito percebido o outono, quando as folhas começam a perder a cor e fica aquela mistura de cores, de folhas caem no chão, que dá a impressão que tudo está acabando, preparando-se para a chegada do inverno. A vida é feita dessas circunstâncias. Então, trazer uma mensagem no púlpito dizendo, fique tranquilo porque você vai parar de sofrer, e você, quando entregar a sua vida a Jesus, haverá uma linearidade, haverá uma regularidade de total felicidade, é uma utopia, é um sofisma, é um engano. Nós precisamos entender que a vida envolve mudanças. Por isso o apóstolo Paulo diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Adaptação. Essa, na verdade, é a grande palavra para pensarmos em estações na vida. Há uma área da psicologia que a gente trabalha, que é a terapia do esquema, ou terapia cognitiva comportamental. Nós entendemos que nós, na infância, muitas vezes, devido a algumas necessidades básicas emocionais que não são bem nutridas, podemos construir esquemas que nós chamamos de esquemas iniciais desadaptativos. O que isso quer dizer? Se na infância, na formação da nossa estrutura de personalidade, faltaram alguns nutrientes que dão saúde emocional a uma criança, que são necessidades básicas,
de vínculos, né, de pertencimento, de autonomia, de liberdade de expressão, da emoção ser validada, enfim, de lazer. Se essas necessidades emocionais básicas não são bem nutridas, o nosso cérebro constrói esquemas que nós chamamos de esquemas iniciais desadaptativos. Isso quer dizer, esses esquemas vão atrapalhar a nossa adaptação à vida, porque a vida é adaptação, irmãos. A vida é adaptação. Nós começamos a nossa vida no ventre, dentro de um útero, né, cercado de líquido amniótico. Nós começamos nossa vida, a não ser que sejamos gêmeos, ou trio, ou quadrigêmeos, enfim, como seres únicos dentro de uma placenta, cercada de água, alimentado por um cordão umbilical, vivendo curvado, numa posição totalmente diferente do que vivemos hoje. Depois de um tempo, esse bebê sai do ventre materno, e já tem o primeiro impacto, porque tem que se adaptar a respirar agora pelas narinas e pelos brônquios. Então, quando o ar entra, a criança chora, porque causa dor na dilatação dos seus brônquios. É uma adaptação. Depois tem que adaptar-se a sugar o leite do peito da mãe. Antes, a comida ia pelo próprio cordão umbilical, o nutriente. Depois tem que se adaptar-se a sair do colo da mãe e aprender a engatinhar. Depois adaptar-se a andar. Depois vai adaptar-se a relacionar-se com pessoas fora das relações parentais, de pai e mãe, quando vai para uma escola, por exemplo. Depois adaptar-se com a puberdade, que é uma mudança total na mente da pessoa, no corpo dela, os pelos nascem, as partes erógenas começam a ser estimuladas, é uma mudança radical. Adaptar-se ao namoro, às decepções da vida, adaptar-se ao mercado de trabalho, antes à universidade, adaptar-se a um casamento, adaptar-se a esse casamento, agora ter filhos, que muda a estrutura do sistema familiar, adaptar-se a esses filhos se tornam crianças, depois adolescentes, depois jovens, adaptar-se aos filhos irem embora de casa, adaptar-se aos seus pais envelhecerem e morrerem, adaptar-se aos filhos terem filhos, você agora vira avô, adaptar-se depois à velhice, e na velhice adaptar-se com a realidade da aproximação da morte. A vida é o tempo inteiro adaptação. E qual tem sido o grande adoecimento dessa geração? A não adaptação. Tem um filme muito legal que eu vi um tempo, eu esqueci o nome agora, meu Deus, fala sobre as pessoas, se alguém lembrar me diz, e quem for cinéfilo igual a mim, gostar de filme, vai lembrar que as pessoas viveriam no máximo até 25 anos de idade. Acho que é lindo, não sei se é lindo o tempo, alguém lembra? Timeline, uma coisa assim. Mas é um filme interessante, que as pessoas viviam até 25 anos apenas. Então, o que fazia? Alguns iam comprando o tempo do outro, para viver mais tempo, mas não passava... Oi? Oi? É no limite, é isso? É isso, meu limite, valeu. Então, vai ser muito interessante essa história do filme, porque ninguém quer envelhecer. E os mais ricos compram o tempo dos mais pobres, mas todos permanecem com aspecto de 25 anos de idade. Nada contra a cirurgia plástica, reparadora, as mulheres têm que cuidar um pouco mais da sua beleza, se podem, vão fazê-lo, mas há uma preocupação hoje, está havendo um certo exagero, né? As pessoas não têm mais expressão facial, quer dizer, os rostos estão todos iguais, né, em alguns lugares. Você não sabe se está rindo ou está chorando, se a pessoa está... A testa não franze mais. Oi? É o preço do amanhã? Acho que é o preço do amanhã, valeu. É o preço do amanhã, obrigado. Mas o limite, depois de pensar no limite, ele ajudou. Então, é o preço do amanhã. Mas, enfim, as pessoas não têm mais expressão, porque é uma tentativa de todos serem iguais. Não é um problema você estar aí com seus 50 anos, eu estou com 55, faço 56 de outubro, eu estou precisando me cuidar, eu estou bem largado, eu vou tentar fazer treino em academia de novo, estou tentando melhorar minha alimentação, porque eu tenho um acordo com Deus, se Ele concordar comigo, chegar aos 100 anos, então eu tenho que cuidar um pouco mais disso, eu preciso melhorar minha qualidade de vida. Mas espera aí, tem gente com 60 anos querendo virar adolescente, então... você não fez tatuagem aos 18, fazer aos 60 fica estranho, vai ficar esquisito, vai começar, não adianta botar piercing no umbigo aos 70, vai ficar feio, né? Então, tudo tem o seu tempo, você entende o que estou falando, gente? Entende de verdade? As coisas têm um tempo, não é nenhum problema, mas tudo tem um tempo. Eu preciso aprender a envelhecer, saber envelhecer. Alguns me perguntaram por que eu nunca pintei o cabelo. Poxa, eu demorei 50 anos para ter esse platinado, eu vou pintar? É a história da vida da gente. Aqui, nesses cabelos brancos, está a minha história. As rugas do rosto apontam a nossa história. Eu tenho que aprender a me adaptar. Eu não tenho nenhum problema em estar envelhecendo, eu amo estar envelhecendo, porque eu gosto de viver. Se eu estou envelhecendo, se o tempo está chegando, é porque eu vivi mais tempo. Mas há uma dificuldade de adaptar-se, e isso está adoecendo as pessoas. Adaptar-se também aos momentos, acho que essa água é minha, né? Adaptar-se aos momentos difíceis da vida. Mas também adaptar-se aos momentos bons.
Paulo diz, eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, tanto tendo fartura como tendo escassez. Porque há pessoas também que, ao contrário, só conseguem sobreviver na fé sofrendo. O sofrimento é necessário, gente, amém? O sofrimento é necessário, não é só porque ele acontece, ele é necessário. Ninguém se torna de fato humano sem sofrimento. O sofrimento nos torna humanos, nos humaniza. O sofrimento é necessário. Ele não é nem o mal necessário, ele é necessário. Você precisa sofrer para se tornar humano. Agora, não quer dizer que eu tenho que amar o sofrimento. E eu preciso aprender que se tiver dificuldade financeira e precisar comer o podrão da esquina, se alguém gosta, desculpa, a batata do Marechal, a gente vai falando sobre isso na estrada, ok, que é o que você gosta, mas talvez um dia você possa comer no melhor restaurante francês. Talvez você possa ter que um dia dormir num retiro, como já fui em vários retiros como jovem, ou mesmo já como adulto, dentro de barracas e dentro de colchonetes, deitado em colchonetes, mas puder uma noite estar no programa na Palace, qual o problema? Fique lá. Aí você vai ter que comer o self-service de, sei lá, de R$10 a comida, ou então o prato feito, mas você pode comer um dia em um restaurante bom e tem condições e pagar R$300 um jantar com a sua esposa para celebrar. Se tem condições, qual o problema? Viva aquele momento. Nós precisamos aprender. Mas aí Paulo diz uma coisa muito importante. Ele diz, eu aprendi, e na versão que eu leio NVI fala, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente em toda e qualquer situação não é a mesma coisa que viver feliz em toda e qualquer situação. Felicidade é circunstancial. Se alguém ficar feliz porque perdeu um filho, se alguém ficar feliz porque perdeu o emprego, se alguém ficar feliz porque está passando necessidade, isso não é estar contente. Isso é problema mental. É verdade, tem algum distúrbio mental. Como é que eu posso estar feliz com isso? É esquizofrenia. Eu vou ficar triste, e é necessário ficar triste. Amém, irmãos? Todas as emoções foram criadas por Deus, a tristeza é necessária. A Bíblia fala na carta de Paulo aos Coríntios que a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento. Há tristezas que o próprio Deus produz em nós, para que eu me arrependa. É importante ficar triste. É importante ter contato com a tristeza, ter contato com a raiva. São emoções que Deus criou, amém? Agora, se eu estou feliz sempre, alguma coisa está errada. Então Paulo não fala que eu aprendi o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso estar contente mesmo estando infeliz. Porque contente ou contentamento, a raiz etimológica é de conter, ou de contenimento. Alguém contém alguma coisa. O contente é quem contém dentro de si um conteúdo. Você entende? Eu aprendi o segredo de perceber o conteúdo que eu tenho dentro de mim em toda e qualquer situação. Amém? E outra expressão, Paulo diz que o nosso homem espiritual, o homem interior, deve estar de pé. É disso que ele está falando. Eu vou ficar triste. Eu sei lidar com tristeza. Sei muito, eu sou botafoguense, dá licença. Sei o que é passar tristeza, né? Mas sei o que é ficar feliz com o Flamengo lá embaixo e a gente em cima. Então só para vocês não rirem muito, né? É por pouco tempo, mas está durando. Então, tá bom, certo, meu amigo? Estão lá embaixo, a gente está em cima. Mas um dia muda, a gente sabe disso. Mas, ok, a gente vai ficar triste. Qual o problema? Agora, eu preciso entender. E aí sim, é verdade. Até essa tristeza do futebol que eu gosto tanto, não pode roubar a minha paz. Porque a minha paz não está em estar feliz ou estar triste. Está em estar contente, em saber qual o conteúdo que eu tenho dentro de mim. E aí o problema é que essa geração sofre por vazio de conteúdo. E o pior de tudo, é uma geração que tem acesso a milhões de informações por segundo através da internet. Mas são informações que têm a extensão de um oceano, mas uma profundidade de poucos centímetros. Isso tem sido também na nossa relação com Deus. A espiritualidade evangélica do Brasil desse século é essa. De muito êxtase, de muita paixão e pouco conteúdo. Então, qual o segredo que Paulo traz? Eu vou tentar, com o tempo que tenho aqui, para não ultrapassar o horário, olhar para o capítulo todo e Paulo nos aponta um caminho para encontrar esse contentamento. Eu gostaria que no final dessas 4 estações, no final do pensamento das estações da vida,
saímos daqui com a convicção que, mesmo quando eu estiver no inverno, eu preciso estar contente, não só no verão. Agora, eu preciso saber o que é que produziu isso que Paulo falou. Contente em toda e qualquer situação. O que é que deu a Paulo essa consciência de conteúdo interno que o faz estar contente em toda e qualquer situação, que o faz adaptar-se a qualquer circunstância? Paulo dá um caminho, começando no versículo 3 do capítulo 4 de Filipenses. Vamos voltar um pouquinho mais, por favor. Primeiro ele fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo está dizendo de um movimento para encontrar alegria. Alegrem-se, é uma atitude, é uma ação ativa. Eu posso buscar alegrar-me de várias formas. As pessoas buscam alegrar-se, ficarem alegres, ficarem animados, felizes, né? Extasiantes, empolgados, com várias coisas. Com a bebida alcoólica, com sexo livre, com a orgia, com a noitada, com a balada, com lazer. Algumas dessas buscas são boas e saudáveis, convém a nós, outras não, mas as pessoas buscam. Mas Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Então, a primeira dica que Paulo dá para que eu tenha conteúdo é buscar essa alegria no Senhor. É buscar essa alegria nele. Você pode ter o lazer que for, você pode curtir o que for curtir, mas não esqueça de buscar alegria nele. Alegrem-se, construa essa alegria nele. Produza isso na relação com ele. É na relação com ele que eu vou aprendendo o que é conteúdo interno. E numa geração de crentes, eu repito, que tem pouquíssima relação com o Espírito Santo como pessoa, com uma graça, como o pastor Isnei colocou no livro, como uma pessoa, não como uma discussão filosófica ou teológica, mas a pessoa da graça de Deus em nós. Nessa relação de intimidade com Ele, eu me alegro nisso. Eu preciso ter um depósito. Jeremias, quando está sofrendo muito no seu livro de Lamentações, diz: Senhor, torna a trazer à memória aquilo que me dá esperança. E logo depois ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam cada manhã. Eu só consigo me alegrar no Senhor se eu construo memórias com Ele. E memória é um processo cognitivo muito mais elevado, muito mais evoluído do que lembranças. Memória é aquilo que eu vivi e que passou a fazer parte da minha estrutura de personalidade, aquilo que marcou muito a minha vida. Eu convivi tão intensamente com aquilo, que aquilo passa a fazer parte da minha estrutura de personalidade. Pode ser memórias amargas e terríveis, ou memórias alegres e saudáveis. Eu tenho construído memórias com o Senhor. Ou eu venho domingo ao culto, a quarta-feira, fica aqui 1h30 de culto, 2 horas, e o restante da semana me alimento de lixo, de poluição mental, de iniquidade. Quais as memórias estou construindo? Não tem como ter memórias com o Senhor sem passar sofrimentos com Ele e perceber a sua relação de intimidade conosco. Nós oramos por uma geração de crentes que volte a reconstruir memórias com Deus, para alegrarem-se nele. No meio do maior sofrimento, essa memória vem à tona. Você lembra aquele dia específico que você achou que estava abandonado por todo mundo e o Senhor enviou alguém para te trazer um socorro? Você entende o que eu estou falando? É isso que constrói a alegria. Alegre-se nele, busque nele essa alegria. Eu gosto de pensar, sempre que eu leio alegre-se ou alegrai-vos, de acordo com a confissão, também nessa possibilidade que eu tenho de eu ajudar o meu irmão a ter alegria no Senhor. Entende? Eu ser aquela pessoa que vai alegrá-lo também, que vai trazer uma palavra de alegria no Senhor. No Senhor. É nele que está a nossa alegria. Eu preciso que você entenda isso. As circunstâncias vão ser difíceis para crentes e não crentes. Assim como o sol nasce para justos e injustos. Crentes ficam desempregados, crentes ficam doentes. Muitos irmãos nossos fiéis a Deus morreram com essa pandemia terrível da Covid. Muita gente que ama Deus vai enfrentar dificuldades no casamento, vai enfrentar depressão, vai enfrentar ansiedade. Porém, se eu tenho uma memória construída nele, é nele que eu vou me alegrar. Você entende isso? Você pode dizer amém?
Depois Paulo diz, novamente ele alegre, depois ele fala no versículo 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Em algumas versões está amabilidade trocada, em algumas versões por cordialidade, por moderação. Mas eu gosto da expressão amabilidade, que é, seja, o que está dizendo mais ou menos o seguinte, seja o amor praticado de vocês, o amor na prática de vocês, conhecido por todos. Olha que interessante, porque o Senhor está perto de você te observando. Então ele fala de um amor praticado, a amabilidade, a prática do amor, conhecido por todos. Meus irmãos, se há uma coisa que produz saúde para a sua alma, é você ser uma pessoa amável. E muitas vezes as circunstâncias da vida nos deixam tão angustiados, e angústia faz parte da vida também. O nosso mestre angustiou-se um dia, quando ele foi no Getsemane. Ele falou para os seus discípulos, a minha alma está angustiada até a morte, estou com angústia de morte. Agora, angustiado é uma coisa, amargurado é outra. O apóstolo diz que a amargura é uma raiz que contamina quem está à sua volta. Pessoas amarguradas destilam sobre os outros a sua raiva. Eu posso estar angustiado, mas mesmo na angústia, buscar-se uma pessoa amável. A amabilidade traz saúde, porque há um princípio estabelecido por Deus, que é eterno e inegociável, inexorável, indubitável. Esse princípio acontece sempre. É o princípio de semeadura e colheita. Eu não posso semear amargura e colher amabilidade. Eu não posso semear grosseria e colher docilidade. Eu não posso semear estupidez e colher gentileza. Como dizia o velho profeta do Rio, né? Gentileza gera gentileza. E há muitos crentes que não são amáveis. Pelo contrário, infelizmente, há muitos crentes que são os mais chatos do condomínio. São os vizinhos mais irritantes. São os colegas de trabalho mais cri-cri. Que sempre tem uma opinião para dar, sempre tem uma queixa. A rua toda se junta, vai ter festa, vamos arrumar a rua. O crente não faz. Não posso entrar porque eu sou servo de Deus, eu não posso gastar dinheiro naquilo que não é abençoado pelo Senhor. E é o mais chato da rua. Seja amável, você vai ter de volta a amabilidade. Talvez você não tenha o dom de curar pessoas e orar para enfermos serem curados, mas às vezes levar alguém para o hospital que está enfermo, um vizinho seu que não é crente, isso é ser amável, você entende isso? Dar carona para alguém, ser gentil com a moça do caixa do supermercado. Todo dia você tem oportunidade para ser amável. Você está às vezes na fila do caixa do mercado e aquela moça é nova, está nervosa, ela está tocando e o pessoal fica na fila, fala, minha filha, sua burra, imbecil. Chega até ela, toca na mão dela e fala, fica tranquila, vai dar tudo certo. É só isso, gente, não precisa de muita coisa. Você entende? Isso é possível fazer? Não é possível? É difícil fazer isso, gente. Tem que ter uma pós-graduação, MBA, tem que ser formado em Oxford, tem que ter... Não. É exercer a amabilidade. Sabe, a gente tem convivido com isso. Eu estou assim, há 45 anos servindo o Senhor. Desde menino fui o que a gente chama de rato de igreja, mata na igreja, viver na igreja. Eu cansei de ver gente que no púlpito é uma gentileza e fora do púlpito é um estúpido. As pessoas veem isso. Hoje, então, com as redes sociais, quanta grosseria tem sido destilada por crentes para argumentar aquilo que ele defende. As pessoas, estamos entrando de novo no processo eleitoral majoritário para presidente da República. Eu já estou ficando orando, pedindo a Deus paz no meu espírito para o que vai acontecer nas redes sociais entre irmãos que se ofendem, se agridem. E a gente às vezes, olha, aquele pastor discutiu com a jornalista, ou então discutiu com alguém, calou a boca dela. Mas ficou amabilidade lá? Será que aquela pessoa, depois daquela discussão, saiu percebendo mais Cristo ou não? Por favor, meus irmãos, sejam mais amáveis. Comece a exercitar a amabilidade, mesmo, sabe, com o coração ferido, machucado, mas exerça a amabilidade, abrace pessoas, toque pessoas, fale do amor de Deus para pessoas, seja gentil com pessoas, e você vai ver que volta para você amabilidade. Isso vai trazer paz ao seu espírito. Amém? Depois Paulo diz, vamos correr com a hora, 9 horas já. Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então Paulo fala aqui de 2 princípios. Primeiro, não ande ansioso por coisa alguma, e depois troque a ansiedade pela vida de oração. Todos nós em algum momento vamos enfrentar a ansiedade. A ansiedade, o estresse até tem um fator positivo.
por mais estranho que pareça. É o que nos impulsiona muitas vezes a tomar algumas decisões. Mas andar ansiosos quer dizer que a ansiedade passou a dominar a minha vida. E muita gente não está conseguindo ter paz por causa da ansiedade. Nosso país é o campeão de ansiedade no mundo. O Brasil é o país que mais tem ansiosos no mundo inteiro. Pode pesquisar na internet que isso é um fato científico. É o país que mais sofre com ansiedade no mundo. Nós vivemos o tempo inteiro ansiosos. E uma das coisas que tem produzido muita ansiedade é Mamon, o Deus desse século, através do consumismo. Nós somos a geração pré-datada, né? Você já ouviu isso com certeza em algum lugar? Não é nenhum fato novo, mas é aquela geração que usa o cartão de crédito para comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem. A gente vai comprando, consumindo. Quantas pessoas compraram micro-ondas que viraram relógio de cozinha, que era onda na época, né? É bom o micro-ondas, é necessário, mas quanto a gente fez isso? Quanto a gente comprou utensílios que nunca usou, só porque a propaganda disse que era para comprar. Então, o consumismo gera ansiedade, a graças e pedidos. Paulo está dizendo então que é um caminho para você não andar ansioso, para ficar contente em toda e qualquer situação. Primeiro, repito, buscar alegrar-se nele, ser uma pessoa amável, e ao perceber que a ansiedade está chegando ao seu coração, ter uma vida de oração. Mas se você não entender bem o que é oração, até a aparente oração pode gerar mais ansiedade. Se a oração se tornar um talão de pedidos. Você entende? Você vai convencer Deus para fazer a tua vontade. Não buscar dele a vontade dele para você, a sua vontade, a vontade dele para você. A oração não é um talão de pedidos, a oração é relacionamento. O que Paulo está dizendo? Para diminuir a tua ansiedade, se relacione mais com o Senhor, com aquele que é o soberano na tua vida, que sabe tudo o que está acontecendo. Ele vai dizer para você: filho, fica tranquilo, porque todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que me amam e que são chamados pelo meu propósito. Não é que todas as coisas são boas, mas até as coisas ruins contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu só vou saber isso me relacionando com Ele. A oração precisa ser um ambiente de encontro. Ok, é importante separar o tempo de oração, sim, o lugar de oração, mas o tempo inteiro está orando. Alguém perguntou uma certa vez, eu acho que foi, se não me falha a memória, a Billy Graham, quanto tempo ele orava por dia. Ele falou: dificilmente mais de 15 minutos, e dificilmente eu fico mais de 15 minutos sem orar. Ou seja, eu estou sempre orando, sempre falando com Ele. É disso que a gente está falando. Converse com Ele, no trânsito, em casa, no banho, no trabalho, mas se possível, eu sei que nossa vida é corrida, e não estou aqui para julgar você, porque a minha vida também é muito corrida. Hoje foi um papo nosso lá em casa, até a correria da nossa vida é muito intensa, tanto eu quanto a Patrícia, a nossa vida é muito corrida. Então era que é difícil mesmo, mas eu preciso aprender a separar momentos de oração. É uma vez na semana? É a cada 15 dias? Não sei, mas elabore isso. Nós estamos falando de oração, estamos falando de relacionamento com Ele, relação com Ele. Essa relação vai evitar que a ansiedade me domine. Ali eu vou apresentar meus pedidos, eu vou apresentar minhas ações de graças, os motivos pelos quais eu sou grato na minha relação com Ele. Nós não oramos para que Deus mova o seu braço. A tua oração não move o braço de Deus. A tua oração não move o braço de Deus. O braço de Deus é movido pela soberania dEle. A tua oração te ensina para onde o braço dEle está indo, para que você se coloque abaixo do braço dEle. Você entende isso? A tua oração não vai convencer Deus a fazer o que você quer. A tua oração é para que você se convença da vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Mas eu não consigo fazer isso sem oração, porque a oração é esse exercício de dizer para a minha alma: quieta-te, alma, porque o meu espírito está recebendo do Espírito de Deus a consciência que eu sou o seu filho. Isso é vencido na oração. É uma frase muito simples, porém bonita, do reverendo Jeremias Pereira, quando ele diz: só ora quem admite sua incompetência. Quem se acha competente demais não ora. Quem acha que sabe fazer tudo não precisa orar. Mas quem entende sua incompetência, quem entende que não tem competência para tudo que Deus quer que ele faça, ele vai orar pedindo: Deus me socorra, Deus me ensine. Então oração é um antídoto, oração é um remédio contra a ansiedade. E por incrível que pareça, por causa dessa ansiedade, cada vez, todos nós, incluindo eu, fique tranquilo, tá? Oramos cada vez menos. A conta não fecha.
Nós somos empurrados pela ansiedade, pelo consumismo, por essa vida louca, pelo mercado de trabalho, pelas demandas da igreja, nos empurram para uma vida de ansiedade e nós paramos de orar. E é exatamente na oração, nas ações de graças, nos pedidos, nas súplicas, que eu vou evitar que a ansiedade me vença. Mas cada vez que a ansiedade vence, cada vez eu oro menos. Aí depois Paulo continua. Se eu orar, em vez de ficar ansioso, o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, é isso que vai me conduzir a uma vida de contentamento. A vida de oração, de novo, é uma linha, eu me alegro nele, então eu tenho que construir memórias nele, porque até na oração essas memórias vêm. Quando eu vou orar na angústia, o Espírito Santo me faz lembrar do que já vivemos na jornada. Alguém já experimentou isso aqui? No meio da maior angústia, orar, o Espírito Santo te lembrar de coisas que você viveu com ele, e aquilo alimentou o teu espírito novamente. Poxa, é verdade, você está angustiado, está desempregado, está uma crise no casamento, está depressivo, está enfermo, e você começa a orar, e Deus, o Espírito Santo te faz lembrar de momentos que você viveu, o que pessoas viveram, o testemunho que você ouviu. Isso é o mover, isso é a obra do Espírito Santo, só acontece na oração, na relação com ele. Aí essa oração vai produzir o que Paulo chama da paz que excede a todo o entendimento humano. Olha que coisa profunda isso. Não dá para explicar isso aqui. A minha psicologia não vai explicar isso aqui. Que isso excede ao entendimento do Freud, do Jung, do Young, do Erik Erikson, dos teóricos quaisquer que sejam, dos filósofos, Platão, Aristóteles, dos filósofos modernos. Excede a todo o entendimento humano, porque é algo espiritual. Essa paz é fruto da oração. Então, a proporção que eu construo memórias com ele, que eu exerço mais amabilidade com as pessoas, para receber de volta a amabilidade também, porque se eu estou com um problema, eu começo a jogar amargura para os outros, eu recebo amargura. Eu vou receber isso de volta. Ah, pastor, então tem que ser um hipócrita? Não, meu irmão, isso é um exercício mental que Paulo está fazendo. Isso é que os psicólogos falam agora como se fosse uma descoberta nova. Paulo falava isso há 2000 anos atrás. Entende? É mudar o comportamento através do entendimento. Então você vai começar a ser amável com as pessoas, para receber de volta um pouco de amor, porque isso faz bem para a alma da gente. Depois disso, ao invés de ficar ansioso, ou ser governado pela ansiedade, ou andar ansioso, ore. Tenha prática de oração, tenha vida de oração, de relação com ele. E olha outra coisa, presta atenção numa coisa aqui: oração não é para você sentir arrepio no corpo. Ah, sentiu arrepio no espinhasco, adorei. Não, não, oração é consciente, é convicção. Você vai orar sem sentir nada, inicialmente. Ela dá a impressão que a oração bate no teto e volta, não tem problema. Você vai ficar ali até dizer: papai, eu quero perceber que você está aqui, eu não vou sair daqui enquanto não perceber isso. Faça isso de verdade, eu duvido que você não vive experiências com ele. Só que nós temos insistência quando queremos aprender uma profissão nova, temos insistência para aprender uma tecnologia nova, temos insistência para conquistar a pessoa que amamos, mas não temos insistência e perseverança na oração. Que enquanto você está orando, a tua alma está gritando um monte de asneira, está dizendo não vale a pena, é perda de tempo, porque a tua alma quer conforto. Por isso o salmista diz: aquieta-te, alma, o Espírito do Pai tem cuidado de mim. Mas isso é um exercício, irmãos. A alma não se converte, a alma é convencida pelo Espírito, onde o Espírito Santo habita. Por isso a oração é esse exercício. Não é para convencer Deus, é para te levar para a vontade dele. Aí se eu faço isso, essa ansiedade é substituída por uma paz que excede a todo o entendimento humano. Ah, meus irmãos, essa paz é real. Essa paz não tem a ver com limite, com ausência de guerras. É no meio da guerra, porque excede a todo entendimento humano. Está o inferno acontecendo à volta de você, mas você está em paz. Isso não é utopia, isso é real, amém? Essa paz, diz o apóstolo Paulo, vai guardar o teu coração e a tua mente. Aqui está dizendo, tanto a tua emoção como a tua racionalidade vão ser guardados nessa paz. Deixa eu falar uma coisa contigo, meu irmão. Essa paz é fruto da oração, e a oração nos leva à rendição ao Senhor. Quando você ora ao Senhor, você é conduzido a render-se a Ele. E essa paz vem.
Essa paz vai guardar o teu coração e a tua mente. Porque se você ficar tentando de novo explicar tudo para a sua própria mente, você vai enlouquecer. A vida é complexa mesmo, meu querido. O grande problema da teologia liberal, de alguns pregadores desse modelo de vida, viva bem, né? Sou good, viva sempre feliz, sempre alegre, é dar resposta para tudo. Não tem resposta para tudo. Eu não sei porque que Deus responde a uns com sim e outros com não. Eu não sei porque que um crente é curado de câncer e outro morre. Eu não sei, isso é uma crise para mim várias vezes. Eu não entendo porque que mamãe que está servindo ao Senhor, uma mulher que está servindo ao Senhor, tenta engravidar e não consegue, e uma pessoa que é viciada em drogas, tem 3, 4, 5 filhos e abandona, consegue gerar. Eu não sei. Isso é uma crise para você, é para mim também. Para ser sincero, como dizia C.S. Lewis, eu só prego sobre o inferno porque eu tenho convicção que está na Bíblia, porque é difícil engolir essa doutrina. Eu aceito que está na palavra. Nem tudo eu entendo facilmente, mas eu aprendi uma coisa: quando eu estou diante dele, a paz que excede a todo o entendimento humano vai guardar a minha mente. Nossas mentes têm sido atacadas por espíritos malignos extremamente audazes. Você está achando que o problema dessa geração é pombagira, Zé Pilinto? Isso é demônio pequeno, gente. São demônios que atormentaram Martinho Lutero, que atormentaram Zwinglio, que atormentaram Calvino, da intelectualidade que estamos enfrentando no Brasil agora. A minha mente tem que ser guardada na oração, nessa paz que vem da oração. E o meu coração, as minhas emoções também. Porque se minhas emoções estiverem bem guardadas, elas vão me contaminar e eu vou ser dominado por elas. Depois Paulo diz, no versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então Paulo está dizendo, construa pensamentos nobres. Ah, pastor, aí complicou, porque como é que eu vou construir pensamentos nobres? Eu penso e pronto. O pensamento vem e está aí, eu não tenho como dominar isso, isso é um equívoco. Pensamentos podem ser controlados sim. Pensamentos não nascem do nada. Pensamentos têm a ver com aquilo que eu armazeno na minha mente, daquilo que eu ouço, do que eu vejo. A pergunta é, meu irmão, mais uma vez, nessas, 12 horas ou 18 horas que você fica acordado por dia, quanto tempo tua mente é alimentada com coisas nobres e quanto tempo é alimentada, desculpa a expressão, com porcaria, com lixo, na internet? Quanto tempo tua mente é alimentada com pornografia, com lascívia, com fofoca, com intriga? O que está ocupando a tua mente está produzindo pensamentos. Aquilo que eu penso controla também as minhas emoções. E é na emoção que eu tomo decisões. Portanto, se eu quero mudar meu modo de vida, eu tenho que mudar minhas decisões. Para mudar as minhas decisões, eu tenho que mudar quais as emoções que mais ativam minhas decisões. E para mudar as minhas emoções, eu preciso mudar os meus pensamentos. E para mudar os meus pensamentos, eu tenho que mudar a fonte dos meus pensamentos. Você entende o que eu estou falando? Já não bastasse as diversas crenças equivocadas, disfuncionais, que vêm desde a nossa infância, nós alimentamos ainda mais hoje com mais lixo e porcaria. John Stott, quando o Facebook ainda estava começando a ganhar muita força, dizia: o Facebook veio para provar que aquela história, que não tínhamos tempo para orar, é mentira. E não é verdade isso? Para mim, inclusive. Eu dizia que não tinha tempo, é só olhar no teu celular quantas horas por dia você gasta na rede social. Quantos minutos por dia, horas, que poderiam estar lendo a palavra e orando. E produzindo pensamentos bons. Versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Não adianta pensar tudo isso e não colocar em prática. Evangelho é prática, gente. É praxis. Hoje tem uma turma muito teórica, muito bonita na teoria. Tem umas frases que são verdadeiras, tá? Quero já primeiro esclarecer que são verdadeiras, mas são mal interpretadas às vezes. Do tipo, não é nada que eu faça, de pior que seja, que vai fazer com que Deus me ame mais e eu me ame menos. É verdade, Deus vai me amar do jeito que eu sou, mas Ele vai amar pessoas que vão para o inferno também. A prática faz diferença.
Evangelho é prático. Eu creio, entendo e vivo aquela prática. Eu preciso entender que a sequência é essa. Eu tive a revelação do Cristo. Ele habita em mim. Eu conheço esse amor. E esse amor que me influenciou é externalizado na minha prática. O errado é eu praticar coisas na intenção de que Ele me ame. Aí que está o equívoco, entende? Eu não pratico para ser amado. Eu pratico o Evangelho porque fui amado por Ele e quero revelar Ele aos meus irmãos agora. A prática é para que o irmão que me segue, que anda comigo, conheça o Senhor através de mim. Que essa é a grande missão do Evangelho. Toda vez que eu fui alcançado pelo Evangelho, a missão da minha vida é alcançar outras pessoas. Eu vou alcançar com a minha prática de vida. Porque discurso bonito o Brasil está cheio. Gente que fala muito bem, mas que a prática não condiz com nada que ele prega. Então Paulo diz, pratique isso. Pratique, agora Paulo diz, pratique tudo que vocês aprenderam, receberam e viram onde? Em mim. Olha o que Paulo está falando. Então, meu irmão, quem você tem seguido? Quem te orienta? Quem te inspira? É muito bonito ouvir pregadores na internet, mas você os conhece de fato? Você conhece a família deles? Você anda com eles? Ande perto de gente que anda com Deus. Se aconselhe com gente que se aconselha com Deus. Ande perto deles. Você entende o que eu estou falando? E aprenda. Agora, quando aprender, pratique. Amém, irmãos? Essa prática do Evangelho vai trazer saúde para você. E eu quero fechar então dizendo, por isso que Paulo fala, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E aprendi também o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O que dá conteúdo a Paulo é tudo que ele falou aqui. Que no final dessa série de mensagens sobre estações da vida, você pense nisso. Talvez você esteja no verão, um tempo bom demais. Porta de emprego aberta, negócio fluindo, o casamento está bem, o filho está na faculdade, a casa nova que você comprou, é maravilhoso, isso é bom, mas virão alguns invernos, que a neve vai cobrir tudo, que parece que tudo acabou, que as árvores estão secas. Virá o tempo de primavera, de florir novamente. Virá o tempo de outono, onde as folhas vão cair de novo, já preparando a chegada do inverno. Mas em toda e qualquer dessas estações, se você aprender a viver contente em toda e qualquer estação, você vai ser pleno. Amém? Por isso você pode dizer, como Paulo disse no final desse capítulo aqui, que eu citei: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Sabe o que quer dizer? Eu posso passar necessidade, eu posso ficar desempregado, eu posso ter um bom emprego, eu posso ter um casamento pleno, eu posso ter dificuldade no casamento. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso todas as coisas do que eu recebo dele, mas nele, porque é de uma relação que a gente está falando. É nessa relação que eu consigo ter contentamento. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus. Vamos orar nessa hora. Eu quero agora humildemente dizer que eu entendo você que está hoje aqui ansioso, angustiado, dizendo: pastor, tudo bem que você falou, é muito legal, mas na prática a minha vida está muito difícil. Eu tenho enfrentado um tempo de muita dificuldade, muito aperto, e eu estou desempregado, eu não tenho o que levar para meus filhos em casa, e essa palavra não vai resolver tudo. Eu não tenho ilusão de que essa palavra vai resolver tudo. Eu não tenho autoridade. Se eu tivesse, eu diria para você: fique tranquilo, amanhã de manhã o emprego vai chegar. Eu não sei. Você está ouvindo alguém que já experimentou todas essas estações várias vezes. Você enfrentou invernos muito tenebrosos e difíceis, que já teve verões maravilhosos, vive verões maravilhosos hoje. Mas em todas essas estações, nele eu pude tudo. Então construa esse contentamento, construa esse conteúdo nessa relação que falamos aqui hoje. Comece o processo, amém? Pai, muito obrigado por essa linda noite de quarta-feira. Obrigado por cada irmão que ouviu essa palavra. Eu tentei fazer o melhor que eu pude, Senhor, mas o Teu Espírito Santo vai fazer aquilo que eu não posso fazer, que aí até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, discernir
pensamento, a intenção de cada pessoa que está aqui nessa noite, ou que está ouvindo, ou assistindo pela internet, ou irá assistir depois dessa pregação gravada em alguma ferramenta de vídeo. Eu quero orar por esse irmão que está vivendo um tempo de muita ansiedade. E esse meu irmão está sofrendo por conta disso, Senhor. Mas que hoje o Espírito Santo revele que ele precisa alegrar-se no Senhor. Quero que o Senhor traga a memória desse irmão, momentos que o Senhor foi misericordioso na vida dele. Agora, Espírito Santo, agora. Esse irmão que está desesperado, sem esperança, esse irmão que está dizendo que parece que Deus esqueceu dele, parece que tudo está sem sentido. Traz a memória dele agora, alegria no Senhor. Traz a memória nele o que o Senhor fez com a mãe dele, com o pai dele, com ele mesmo. Aquela vez que ele pecou e Satanás o acusou terrivelmente, e a graça o envolveu de uma forma tão sublime e nobre. Ó Pai, traz à memória isso. Que ele se alegre nisso, que ele se alimente dessa alegria, mesmo no meio da luta. Eu oro por cada pessoa que está se tornando amarga, amargurada. Como a linda Noemi, aprazível e doce, escolheu se chamar Mara, amarga. Pessoas estão amargas aqui nessa noite pelos problemas. Ó Pai, em nome de Jesus, batiza esse irmão no batismo de amor, de amabilidade. Que ele encontre uma jornada de amabilidade. Que ele já saia daqui exercendo amabilidade com as pessoas, sendo amável, sendo doce. Que no meio de toda essa amargura saia a doçura desse irmão, Pai, dessa irmã. Ó Pai, que a ansiedade seja substituída pela vida de oração. Senhor, o Senhor sabe que tem sido dias difíceis para todos nós. A vida é muito corrida, Senhor. O Senhor sabe disso. Mas eu te peço, nos dá sabedoria para encontrarmos um momento específico para oração. E quando não for possível encontrar com a regularidade que gostaríamos de ter, nos ajude a orar o tempo inteiro, Senhor. Está sempre falando contigo e te sentindo em nós, para que assim nosso coração e nossa mente sejam guardados pelo Senhor, pela paz que excede a todo entendimento humano, Senhor. Nos ajuda a alimentar nossa mente com pensamentos bons, nobres. Nos ajuda a abrir mão de fontes podres de pensamentos, de fontes salobras, de fontes de águas impuras, mas possamos beber de fontes saudáveis na Tua Palavra, para que nossos pensamentos sejam bons, pensamentos agradáveis. E nos ajude, Pai, a viver a prática desse Evangelho, a praticar esse Evangelho, a amar quem nos ama, a perdoar quem nos ofende, a nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele nos exalte. Assim, nos ajuda a praticar e nos ajuda a nos aproximar de pessoas que vivem de verdade o Evangelho, para que aprendamos não somente com o discurso, mas nas pessoas, na vida delas, para que assim, Deus, sejamos uma igreja bem resolvida, de gente que aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer situação, de gente que aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Assim podemos afirmar, sem medo de errar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Obrigado, Pai, oramos assim em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos.